Boa noite. Estamos iniciando aqui neste ponto o nosso caleidoscópio pela RDA Brasil. Esta noite nós estamos desfalcados? Não, nós estamos com uma boa audiência também, né, ao mesmo tempo. O professor Manuel Domingos Neto não está conosco, mas eu sei que ele está na audiência também. Está terminando um livro. Os nossos homens por aqui, que passam por aqui, são assim, são escritores também, né, contam a história. E o professor está escrevendo neste momento, terminando um livro, e nos pede licença para não estar presente hoje aqui no nosso programa. Mas o senador Del Roio, o Arlindo Falco Júnior, está conosco aqui também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, um abraço para todo mundo. Muito obrigado pela paciência. Olha aqui, ó, vamos falar então do nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos tratar de um assunto que já é recorrente na imprensa, mas hoje nós vamos falar um pouquinho além do próprio fato da prisão do Queiroz. Este homem muito ligado ao presidente Bolsonaro está finalmente preso. Acharam ele na casa do advogado da família Bolsonaro e nós vamos saber o que é que isso significa. Está com a mulher foragida, a polícia está atrás dela e parece que toda semana temos uma novidade em termos de prisão aqui agora, né? Mas é assim, vamos falar desse assunto daqui a pouco. Também está na nossa pauta a cloroquina. O Ministério Público pede investigação sobre custos de produção da cloroquina pelo Exército. O Procurador-Geral, o Ministério Público de Contas, o senhor Lucas Rocha Furtado, enviou ao Tribunal de Contas da União um pedido de abertura de investigação sobre um suposto superfaturamento na compra de insumos para a produção da cloroquina pelo Exército Brasileiro. Também vamos falar sobre o livro de Bolton, que está causando lá nos Estados Unidos. Trump está tentando interromper a distribuição desse livro, mas ele já foi distribuído já há quase 10 dias para os jornalistas americanos, e por aqui já chegou esse livro também. O próprio Falco já me disse aqui que está lendo o livro. Alguns colegas nossos na imprensa já até têm feito comentários a respeito. Bolton abriu a boca, está com a língua afiada, chamando o presidente de ignorante, de ineficiente para o cargo, o coloca como um elefante na cristaleira e denuncia até que Trump não sabe que a Finlândia é um país que não faz parte da Rússia. Trump está lá pelas tantas, está dizendo isso, enfim. E o Del Roio está também querendo nos contar um pouco das eleições dos Estados Unidos, que é uma eleição muito estranha. Nós não estamos acostumados com algumas coisas da eleição norte-americana. Bem, começamos pelo livro de Bolton, Falcon. O que tu achas? Sim. Eu acho um assunto interessante, porque tem muito a ver. Porque o problema é o seguinte, é que essas eleições, o que está acontecendo nos Estados Unidos, tem muito a ver com a gente. Então, eu acho que é um assunto que não é desligado, assim, curiosidade geral, não. É uma coisa que vai ter reflexos muito pesados nos próximos 4, 5 meses. Conta para nós, Falco, você que é um leitor do livro Clandestino, do Bolton. Bom, eu ainda não terminei de lê-lo, recebi aí ontem de um amigo por um PDF, então estou lendo o livro ainda. Mas, né, a primeira coisa que se destaca do livro, né, é que ele é muito mal escrito, né? E mesmo que talvez ele não tenha escrito, alguém tenha escrito por ele, demonstra assim, um raciocínio meio tati-bitati, quer dizer, um raciocínio muito tacanho, nada surpreendente com o neocon, como é o John Bolton, né? Que é um cachorro louco, daqueles bem louco mesmo, responsável por atrocidades, tipo a guerra no Iraque e tal. Agora, eu não comungo da opinião dele,
de que o Trump, por exemplo, ele tem dois assuntos que ele aborda, esses sim são os mais importantes, que são destacados aqui, né? E tem o primeiro, que eu queria destacar antes desses dois, que é o seguinte: o Brasil é tão importante que não aparece, tá, não? Então, aquele rapaz lá do Planalto que comeu um pedaço de pão com leite condensado, os dois juntos, e bateu continência para o Bolton, né? Que também é ex-militar, nem aparece ali como alguma coisa de relevo, né? Então, é solenemente desconhecido, né? Para ali. Agora, a primeira coisa que ele levanta é relativa de importância é a questão da Venezuela, né? A invasão da Venezuela, vamos lá, que a Venezuela é nossa. Americano não entender de geografia é uma coisa comum, eles não têm ensino de geografia. Então, quantos presidentes americanos acham que a capital brasileira é em Buenos Aires ou outro país? Isso é a coisa mais comum em qualquer presidente americano. Aliás, deve ser um pré-requisito para ser presidente dos Estados Unidos, ser ignorante em geografia e em cultura internacional. Já houve uma época que o Bush desceu em Buenos Aires achando que estava no Brasil, né? Então isso aí não causa espécie. Mas eu acho que o que é importante é ver o seguinte: o Trump não é o bobo que ele procura passar. Aliás, bobo não é presidente. Quem perde a eleição, o segundo colocado, esse é o bobo. Entendeu? Quem ganha a eleição não é o bobo. Então, é óbvio que, naquele cenário da Venezuela, o que estava em jogo? Entendeu? O Bolton queria invadir o Irã. O Bolton queria invadir o Irã. Era essa a questão que estava posta. A tensão no Irã estava no nível máximo. Entendeu? E a maneira que... E o Trump, que não é favorável, né? Não faz parte da sua visão estratégica, fundamentalmente o conflito bélico, mas sim a questão econômica na questão central, foi avisado por vários executivos, particularmente o Larry Fink, da BlackRock. Olha, se você for contra o Irã, a gente tem 5 trilhões de dólares lá, o petróleo vai bater $200, vai ser uma catástrofe mundial. Bom, aí, como ele tinha um cachorrinho de estimação, que é uma composição que ele fez com os neocons americanos, bom, então ele tinha que atiçar aquilo lá para morder alguém. Então, vamos para a Venezuela. Então, não acredito que essa leitura que é dita, a Venezuela ela surge para não se fazer nada contra o Irã naquele momento. É assim que surge a Venezuela dentro da política estadunidense, né? E o desastre que foi... E aí, inclusive, ele desconhece tanto a Venezuela que ele sabia que o Maduro era muito mais qualificado e forte politicamente na Venezuela do que o próprio Guaidó, que estava sendo promovido dentro dessa estratégia de guerra. Então, isso demonstra claramente que se tinha um bobo nessa conversa, o bobo era o Bolton. Esse era o bobo da história. O segundo é que ele teve uma reunião com o Xi Jinping para fazer, nos acordos, para comprar os produtos americanos, particularmente agrícolas, e esses produtos agrícolas para que facilitasse a reeleição dele. Eu não vejo qual é o problema nisso, principalmente porque esse é o centro da política do Trump, essa negociação comercial com a China, o embate que ele teve comercial. Então, ele tirar dividendo político eleitoral... Não é isso. Agora, evidentemente, que acho que o objetivo do Bolton é causar uma fissura dos neocons com o Trump para a reeleição. Isso talvez seja o melhor e a coisa mais importante do livro do Bolton. Tomara que ele tenha sucesso nisso, porque ajuda a enterrar o Trump nas eleições até o final do ano. Interessante. E o Trump diversas vezes demonstrou admiração pelo Maduro, porque eu acho que faz parte um pouco. O Maduro é um sujeito forte, decidido, militarizado, apresenta uma figura de combatente. Me parece que ao Trump ele prefere isso do que aquela figurinha do Guaidó, todo bem vestidinho e tal. E várias vezes ele
exprimiu de uma forma ou outra essa certa admiração. Como várias vezes, o establishment norte-americano, quando queria matar o Fidel, tentaram 600 vezes, eles exprimiam entre um ódio e admiração. Depois, Fidel, esse é bom. É aquela história, eles respeitam os inimigos sérios, né? Os inimigos sérios, os adversários sérios. De qualquer forma, o Bolton vai ser utilizado, obviamente, pelos adversários eleitorais. Parece que o Trump começou mal a campanha eleitoral, propriamente dita, não é? Tinha pouca gente, não é? Foi muito mal preparada a apresentação naquele estádio, de 19 mil pessoas, e tinha menos de 9 mil pessoas. Quando você faz um estádio de 19 mil, tem que estar cheio, tem que não poder entrar. Se você tem menos da metade do público, para qualquer artista, qualquer ator, é um fracasso. Para ele é um fracasso. O Delroy, eu achei estranhíssimo para o mundo inteiro. Imagino para quem estivesse lá, o sujeito para entrar na convenção tinha que assinar um documento dizendo que não ia entrar contra o Trump se pegasse Covid. Se pegasse Covid, não processaria o Trump. É uma coisa estranhíssima isso, né, cara? Coisa norte-americana. A campanha eleitoral norte-americana é muito estranha. Os nossos ouvintes, os que nos veem, vão ter 4 meses e meio, 5 meses para seguir essa campanha eleitoral. Vai sair muito nos jornais, na televisão. As campanhas dos Estados Unidos são terrivelmente estranhas. Primeiro, sempre tem 2 candidatos, né? Um republicano e um democrata. Bem, na verdade, não é assim. Sempre tem uns 40, 50 candidatos. É que não aparecem. Não aparecem absolutamente. Mas tem. E alguns chegam a ter 3%, 4% dos votos, 5% dos votos. Por exemplo, tem muita presença de doideira, mas tem presença de grupos consistentes, sobretudo o grupo verde, vamos assim dizer, os ecologistas, apresentando candidatos muito bons, muito bons. Claro, tem a mínima hipótese, porque nos Estados Unidos tudo é pago. Tudo é pago. Não tem um debate que não seja pago. Quer dizer, aqui ainda nós temos debate na televisão, manipulados um pouco pelos donos da televisão, mas tem debate. Lá não tem. Um debate tem que ser pago, muito bem pago. E qualquer tipo de propaganda é paga, e muito bem paga. Então chega a uma quantidade incrível, uma fortuna absoluta a campanha. Cheia de truques, de coisas gozadas. Eu brincava aqui com o amigo Marcelo, por que as eleições nos Estados Unidos são às terças-feiras? A eleição nos Estados Unidos é a terça-feira, um dia de trabalho. Não é que suspende o trabalho, não é que faça um feriado nacional, nada disso. Você tem que trabalhar normalmente. E o patrão não tem a mínima obrigação de te dar licença para você ir votar, não. Isso não existe. Então já complica muito, né? Você, num dia de trabalho, quem trabalha longe da sua parte, da sua cabine eleitoral, tem que sofrer. Tem mais uma outra característica: não é fácil votar. Cada estado vota de uma forma diferente da outra. Uma é por urna, outra é eletrônica, mas os eletrônicos são diferentes uns das outras, os horários são diferentes, e muitos deles têm um truque. Tem poucas cabines eleitorais. Você, para votar, tem que fazer uma fila muito longa, muito longa. Se você já trabalha 8, 10 horas por dia, ainda fazer a fila muito longa, você acaba desistindo. E você tem que se inscrever antes. Né? Meses antes você tem que se inscrever. Sempre em longas filas. Se o Estado é bem reacionário ou é bem racista, é melhor você não ser negro, nem latino, porque você entra numa fila um pouco mais longa, Então, assim, vão adoçando o voto. Claro, então você tem que fazer campanha, o pessoal tem que se organizar. Eu quero votar, porque senão fica uma coisa complicada. Por isso, o número de inscritos é baixo em relação, e o número de votantes também é baixo. Por causa é complicado votar. Mas eu não expliquei por que terça-feira. Pois é. É uma das coisas mais extraordinárias da eleição norte-americana.
Porque desde a metade de 1800 não se podia votar, obviamente, no domingo, porque domingo é dia do Senhor. A Bíblia manda, você não pode votar no domingo. E o pessoal, os Estados Unidos é grande, então o pessoal saía para ir ao seu templo sábado, ia de cavalo, ou a pé, mas de geral de cavalo, ia ao seu templo, passava lá, fazia a festa religiosa e voltava para casa. Mas segunda-feira era o dia da volta para casa. Era muito longe, o cara podia demorar um dia, eu cansava muito. Então a eleição só podia ser terça-feira. Bom, mesmo que isso tivesse qualquer sentido em 1840, vamos assim dizer, né? Bem, não, se mantém a mesma coisa, se mantém a mesma coisa até hoje. Não se consegue mudar essa lei. Curioso que o Sanders, pois a primeira coisa do seu programa era mudar o dia da eleição para domingo. O segundo era o SUS. Ele pôs até na frente isso, porque isso não é possível. Quer dizer, é uma palhaçada, é uma coisa que degrada e complica a vida, né? Como já. Claro, não muda, não é para o problema da Bíblia, não muda porque complica a vida dos trabalhadores, né? Claro. E como isso está cheio de coisas, eu sei, só vou acenar uma coisa, mas no decorrer do tempo nós vamos tentar explicar melhor dessa semana. Eu vou ter que desligar um telefone aqui. Desliga. Que obviamente que a eleição lá não é direta. A eleição você elege delegados. Você elege delegados para um colégio eleitoral, e é o colégio eleitoral que vai eleger o presidente, no caso. Mas é uma eleição curiosa o colégio eleitoral. Eleição direta é coisa para sul-americana, né? Não é uma eleição direta, é a eleição de um colégio. Mas a coisa curiosa é assim, vamos pegar um estado, qualquer, Flórida. A Flórida, então, vamos supor, estou chutando, um candidato A tem 49% dos votos, o candidato B, dos votos válidos, o candidato B tem 50% dos votos. O candidato B tem todos os delegados da Flórida, ou daquele estado, todos. Então, 49% dos votos é jogado na lata do lixo. Isso vale para cada estado. Então, você já... O que mais tem é voto na lata do lixo. Porque, então, você vai eleger perto de 700 delegados, e esses 700 delegados é que vão eleger o presidente. E por aí vai. Então, é muito difícil você dizer isso é uma eleição como democrática, porque ela é o símbolo da eleição democrática, a eleição dos Estados Unidos. Ninguém discute que é o símbolo da eleição democrática. Eu vou contar muitas histórias para vocês, de alguns detalhes de como ainda vai funcionando esse tipo de eleição, mas nós vamos ter tempo para isso. É interessante isso, né? A gente conhece pouco, né, do que dizem por aí a maior democracia do mundo, né? Nós vamos nos dar conta de outras coisas. Mas, Falcon, tu estás lendo o livro. O nome do livro do Bolton, na tradução para o português, é A Sala Onde Aconteceu. Este é o nome do livro. Né? E neste livro, diz o Trump que ele está querendo impedir o livro de ser lido, ser distribuído por conta de que o Bolton conta, ele que era assessor de segurança dos Estados Unidos, ele estaria contando no livro segredos e confidências. Mas, ao mesmo tempo, o Trump diz que é tudo mentira. Então, que confidências mentirosas são essas? Tu já chegou nessa parte do livro, Falco? Ô Marcelo, a questão do Trump não é sobre o livro, né? O que o Trump está jogando no Bolton é o estigma de traidor, e traidor dos Estados Unidos. Né? Porque, como assessor de segurança nacional, ele não poderia abrir segredos de Estado. Que, se não fosse pela circunstância de ele estar disputando o apoio dos neocons, né, e de não perder a sua base eleitoral, cá entre nós, ele deve ter achado um livro maravilhoso. Não? Porque, concretamente, para ele, o livro não quer dizer absolutamente nada do ponto de vista concreto.
Agora, o que ele realmente está preocupado, o Trump, é não perder os votos desse setor mais conservador do Partido Republicano. Que esse é o alvo que o Bolton tentou fazer uma cunha dele em relação ao Partido Republicano, né? E, particularmente, setores mais belicistas, né, do Partido Republicano. É esse o objetivo. Então, não é porque ele abra algum segredo, não tem nada de politicagem. Por exemplo, como é que eles combinaram assassinar o general Soleimani do Irã? É óbvio que isso daí não é uma operação entre ela acontecer e ela ser planejada, ela foi planejada com muito tempo de antecedência, né? A decisão, e ele provavelmente deve estar nisso. Por que ele não põe isso ali dentro? Evidentemente que você não vai pôr, né? Mas por que ele põe a reunião com Xi Jinping? Porque se envolve a eleição americana, né? Então, o livro dele, na verdade, é um panfleto mal escrito, tentando fazer com que o Partido Republicano se divorcie do Trump. Porque hoje ficou muito estigmatizado isso, né? Os republicanos parecem todos com a cara do Trump, né? Realmente. Bom, e ele vai ser consagrado na convenção republicana. Ali não tem jeito. Interessante está a briga nos democráticos. Como é o nome do candidato democrático? John Biden. O John Biden é tão pouco, não sabia. Ele é tão pouco expressivo que ninguém lembra o nome dele, mesmo nos Estados Unidos. Isso é uma grave questão. É uma grave questão. Sabe, ele é incolor, não tem. E ele tem um outro problema, que é o mesmo problema meu, por sinal. Ele é velho, tem minha idade. Isso não é problema. Ora, é um problema, sim, querido. Por uma potência, por uma superpotência, você ter um candidato que vai ficar até 82 anos na presidência, pode morrer, né? Pode morrer, acontece. Eu sei que acontece. Então, você tem que ter um vice-presidente. Seja seguro que, no caso de doença, de morte, eu não desejo morte, não. Estou falando, por isso que eu falei, é a minha idade, não é que eu esteja fazendo aqui, criticando os velhos, exatamente como a minha pessoa. Mas esse é o problema. E ele prometeu, como dos acordos que ele fez com a Warren e fez com o Bernie Sanders, ele prometeu que o seu vice é uma mulher. E aqui a coisa está complicada, porque a pressão de todo esse movimento dessas últimas semanas tem proposto mulheres um pouco, que vai se chocar muito com os conceitos do neocon. Hoje é mais forte a Kamala Harris, que ela é filha de indiano da Índia e de jamaicano. Ela é negra, um negro até estranho, porque também é um negro, uma cor interessante, porque é uma cor também do negro da Ásia, não é? Do negro da Ásia. A outra, que eu acho a mais forte nesse momento, mas ela tem também um pouco o problema da idade, é a Elizabeth Warren, do Massachusetts. Ela tem 70 anos, que foi candidata com o Sanders e com ele, né? Ela é bastante avançada, progressista, muito, talvez, para o gosto norte-americano. Tem a Susan Rice, mas veja só, não sei se é parente da Condoleezza Rice, mas a Susan Rice eu acho um nome muito possível. Por quê? Ela trabalhou com Obama na Segurança Nacional e foi embaixadora na ONU. Muito simpática, etc. Uma fera. E é racionária. Embora se apareça, ela tem uma aparência muito de progressista na questão de costumes, etc., mas a embaixadora na ONU não foi uma coisa simples. E depois, a grande discussão, não sei se passa, é a Michelle Obama, a mulher esposa do ex-presidente Obama. Não acredito que passe. Mas as discussões também têm isso lá nas eleições, entende?
a questão do vice. Do Trump não tem problema, vai ser o vice que ele tem, que é o líder do Neocon, o vice. Quer dizer, a nossa desgraça é se o Trump é presidente e morre, porque aí vem o vice. E aí a gente vai chorar tanto de saudades do Trump que vai ser uma coisa. Não, um pouco isso, eu não vou falar mais. Não, nós não corremos esse risco, acho que nós não corremos esse risco, nós corremos outro risco. Mas eu queria comentar, viu? Eu acho que nós corremos um risco, Delroy, mais perto de nós. Acho que é interessante comentar essa intervenção de Delroy, ela é muito oportuna, porque ela permite identificar aos nossos ouvintes a estratégia atual política dos democratas perante a eleição. A estratégia básica dele, traduzindo para o nosso português, é o seguinte: então, ele está se fazendo de morto para ganhar sapato novo. Então, ou seja, ele não dá declaração, fica dentro de casa e não faz declaração nenhuma polêmica. Em quarentena, né? Em quarentena, e usa o fato de ser velho a seu favor, né? E estão negando que, usando uma metáfora militar, negando alvos ao Trump. O Trump é um bom polemista, né? Ele destruiu a Hillary Clinton nas eleições, não? Ele é um homem de comunicação, ele sabe se comunicar, né? Então, ou seja, eles vão procrastinar até o último minuto essa discussão do vice, não? Para que ele não dê ao Trump nenhuma condição de ter um enfrentamento. Bater em velho, lá também deve ser difícil, né? Como é que ele vai fazer? Então, realmente é uma circunstância no qual o Trump está sozinho no palco, sem ninguém para contrapô-lo, ele fazendo tudo que ele quer, e não tem feito nada certo ultimamente. Eu acho que essa é um pouco a estratégia que os democratas estão na eleição. Não? E, como o padrinho da candidatura do Obama, eu acho que a Michelle é a mais forte nessa história toda para ser candidata. Bom, de qualquer forma, isso se decide até agosto. A primeira semana de agosto tem que ter a chapa completa. Bom, pessoal, pelas liberais. Vamos virar uma página para a cloroquina. O que existe nessa cloroquina de verdade, neste superfaturamento apontado pelo MP? O Exército está envolvido nisso, o ministro, que não é ministro, ou pelo menos é interino. Passamos de 1 milhão com esta Covid, 51 mil mortes. O que é que tem essa cloroquina que a gente ainda não sabe, hein, Falco e Delroy? Falco, você que estudou... A questão é a seguinte, olha, eu penso que isso aí é uma situação grave, né? Porque nós chegamos a ter a vergonha, né, que a população brasileira a vergonha que devem ter e não tem, o Exército brasileiro, esses generais que estão no governo, esses oficiais que estão no governo, estão fazendo relação à população brasileira de palhaça, né? Nós estamos com 50 mil mortos, passamos disso mais do que nós perdemos na Guerra do Paraguai, que demorou anos. Então, nós perdemos isso aqui em meses, e aí pega um remédio condenado pela Organização Mundial de Saúde, nos Estados Unidos, inclusive, não é recomendado para o tratamento do Covid-19, né? E, além disso, esses impolutos senhores militares fazem superfaturamento na compra de insumos, e de 6 vezes o valor, não? E notificado pelo Ministério Público. Isso é uma vergonha. Não, isso mostra que essa gente não tem nenhum pudor, nenhum respeito pelo povo brasileiro. Não? Como é que pode, além de fabricar um remédio que não serve para tratar a doença que o país está submetido, a pandemia, ainda assim superfatura? Não tem moral esse governo para ir para cima de governador nenhum depois dessa denúncia.
Nenhum. Não tem moral para dizer que tal governador ou esse ganhou dinheiro. Esses estão também fazendo superfaturamento com dinheiro público em nome do combate à pandemia. Isto é uma vergonha. Olha, parafraseando o Boris, né? Seria melhor não, mas paciência. É verdade. Né? Ô Delroio, e nós falamos tanto aqui na prisão daquela moça, né? Que deveria mesmo ser presa, porque estava exagerando. Uma semana depois pegaram o Queiroz numa casa estranhíssima, uma história que um enredo mal feito que não cabe nem numa minissérie dessas nacionais aqui, né? O que tu acha desse Queiroz aí? Essa mulher dele vai aparecer? O que o presidente está devendo nessa história? Mulher vai aparecer, é claro que vai aparecer. É muito difícil você ser um clandestino. Inclusive, daquilo que eu li, foi dada a ordem, o conhecimento, né? Inclusive para a Interpol. Ou seja, é muito difícil ir até para o exterior, ou subsistir no exterior com uma ordem de prisão da Interpol. Você tem que ter um grande esquema. A menos que você seja ministro da Educação, né? Mas o mesmo ministro da Educação, querido, não vai ser fácil a vida dele. Porque tem que ficar claro, ele tem alguma coisa errada aí. Você não pode entrar num país com um passaporte diplomático dizendo que é ministro, porque você tem algumas coisas que você tem que explicar. Você não viaja com passaporte diplomático assim. Eu viajava quando era do Conselho da Europa, mas eu tinha que explicar por que eu estava viajando. Não é? Eu tinha que explicar para alguém. Ou tinha que explicar para o país que eu estava representando. Você não viaja para passear. Então, estou em missão oficial. Então, ele falou, alguém falou por ele, Itamaraty, está em missão oficial. Qual a missão oficial? Bom, eu sou ministro, tenho algum contágio na área de educação, vou fazer algum projeto, vou ter que falar com alguém importante aqui. Aí se descobre que o homem, quando chegou lá, não era mais ministro, porque se assinou que ele foi. Ele chegou domingo lá, sábado tem a assinatura do senhor presidente dizendo que não era mais ministro. Então ele cometeu fraude perante a polícia dos Estados Unidos. Cometeu fraude. A hora que se mover alguma coisa nos Estados Unidos, não adianta nem o presidente proteger nesse caso não, viu? Porque aí a polícia fica muito brava. Como é que vem aí um cucaracho, o cara do sul da América Latina, vem aqui e tira o sarro dando um passaporte que não está valendo? Não. A situação dele é complicada. Basta que as forças aqui um pouco democráticas pressionem um pouco, ponham nos jornais americanos, como já puseram, já saiu no New York Times essa questão, e a polícia americana está sabendo. A situação dele não é fácil. E ele vai ter que, um momento ou outro, sair da relativa clandestinidade que ele está, porque um momento ou outro ele tem que ir no tal do Banco Internacional, onde ele foi designado. E vai ter que lutar para ser eleito, porque não é assim também. O país designa, mas tem uma eleição interna. E em toda essa campanha que houve nesses últimos meses nos Estados Unidos, o BID é um dos países, um dos organismos que está no foco desses movimentos. E ele sempre tem impressionado. Não queremos representantes que sejam contra a ecologia, destruam os mares, o gelo, a Amazônia, o Diaba 4. Não queremos quem seja racista, não queremos. Então, é um pouco complicada a vida dele, é um pouco complicada, não é tão simples. Então, não é só a senhora Queiroz estar numa situação difícil, porque eu estou achando que esta operação, por exemplo, da senhora Queiroz, está sendo bem elaborada, está sendo bem feita, coisa que eu não juraria, mas parece que tem realmente uma vontade de chegar a entender alguma coisa do que está atrás disso. E é claro que se chega a senhora Queiroz,
Mas, sobretudo, uma outra coisa que eu vi que chegaram, está um pouco ligado, que chegaram os funcionários dos Bolsonaros na Assembleia Legislativa do Rio. E esses funcionários, por que eles devem arriscar 6, 7, 8, 10 anos em cadeia? Claro que eles vão falar. O que eles têm a ver com isso? E são sempre redes que vão se interligando, né? E como diz o Freixo, você acaba sempre chegando nas milícias. Se é no Rio, com tudo isso, você sempre acaba chegando nas milícias. Um caso muito pesado. Falar nisso, falar em milícia, Queiroz é o fio da meada, o Falcão? O fio da meada, esse é o novelo todo, né? Não é só o fio, não. Mas eu vou pegar por uma coisa que talvez quem não é do Rio de Janeiro, não tem intimidade aqui com o Rio de Janeiro, e fica escutando essas notícias de milícia para cá, milícia para lá, parece que, enfim, nós temos aqui um território conflagrado, né? Mas, na realidade, as pessoas não param para pensar de onde que surge isso, né? Bom, vocês sabem aonde o presidente da República, Jair Bolsonaro, conheceu o Queiroz? Onde foi? O Queiroz, ele serviu junto com o Bolsonaro na Brigada Paraquedista do Exército. Eles se conheceram no Exército. Então, como é que o Adriano e essas pessoas, né, que são R2, né, são os reservistas de baixo escalão, soldado, cabo, sargento, tenente, enfim. Esse pessoal vai fazer o quê depois? Entra para a milícia, entra para a PM, são mão de obra para a contravenção. O Adriano, por exemplo, ele servia os bicheiros aqui do Rio. O Adriano foi aquele que morreu do coração lá na Bahia. Eu tenho certa dúvida se ele morreu. Tá? Mas isso é um problema ainda que não tenho como falar sobre o assunto, mas não sei se foi dele o corpo que foi enterrado. É isso que eu quero dizer. Né? Bom, a questão é o seguinte, da onde saem isso? Como é que pega um menino de 13, 14 anos, numa favela, que pega um fuzil de assalto, ele sabe atirar com aquele fuzil, ele sabe manusear aquela arma. Onde é que sai a munição? São essas pessoas que estão dentro dos quartéis, que saem dali e vão ser a mão de obra do tráfico, mão de obra da milícia. E a milícia é incentivada, não? Pelos oficiais. Vocês veem o atual ministro da Defesa, não? Ele, no Congresso Nacional, ele considerou que as milícias tinham um papel de segurança pública, segurança da população, publicamente. Não? E, inclusive, usou a prerrogativa de ter servido no Rio de Janeiro para dizer isso. Então, na verdade, o problema do Rio, a fonte de tudo isso é um só. Exército, a Vila Militar. É dali que é a fábrica de bandidos da milícia no Rio de Janeiro. É de lá que sai. De lá que ele sai treinado para matar, de lá que ele sai treinado para fazer essas atividades todas. E um chama um e outro chama o outro. Então, eles se conhecem desde a década de 80, o Bolsonaro e o Queiroz. Não é uma amizade de ontem, não foi de ontem. Nem parlamentar ele era. Os dois eram ainda, serviam na Brigada Paraquedista. Daí ele saiu, o Queiroz, e foi entrar na Polícia Militar. Enfim, mas não significa que perderam os contatos. Eu estou levantando essa questão porque parece que existe, assim, milícia de um lado, exército do outro. Não. Na verdade, quem abastece as milícias são esse pessoal. E quem abastece, inclusive, boa parte desses que vão parar na PM, também é isso. Não estou falando que todos. Não. Tem muita gente de bem nisso. Mas que a mão de obra do tráfico, a mão de obra da milícia é formada dentro dos quartéis. Puxa vida.
Bom, O som do Falco parece que subiu. olha, esse é um caso. Esse é um caso. Pronto? Pronto? O Falco... Pronto, estou te ouvindo. Ah, tá. Não, parecia que tinha sumido. O Delroy estava falando agora. Não, eu não tenho muito o que falar, porque não sou do Rio e essa questão das milícias é uma coisa realmente muito complexa. Nós tivemos aí um ano de intervenção militar, que foi em 2017, não é? No Rio de Janeiro, para descobrir quem matou a Marielle, controlar as milícias, etc. Um ano de intervenção das Forças Armadas com poder total. Acho que o general Braga, como chefe, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É impressionante. É impressionante. E você não pode dizer que o Rio tivesse numa situação maravilhosa, tinha se transformado aí na Suíça brasileira. Não. Isto pesa muito, né? Porque ou você tem que achar que a intervenção foi feita por incompetentes, o que é pior, mas eu não tenho mínima forma de chegar a isso, que tinha conivência muito forte, né? Havia conivência muito forte. Espero muito que não seja assim, porque seria muito doloroso, mas tudo indica que algo assim existe mesmo. Daí a importância desse processo. Essa investigação ainda não é processo, tudo isso pode levar a muito longe. E é evidente que pode levar a uma situação que seja impossível que a família Bolsonaro continue tendo o poder desse país. Para chegar a uma situação impossível. Eu acho que chegará. Bom, nós estamos na reta final do programa. Eu quero deixar para o final uma consideração de cada um a respeito do Mourão. O Mourão, o vice-presidente, falou à CNN, enfim, estão sendo repercutidas as palavras do vice-presidente. Mudou alguma coisa, Falco? Olha, tem várias leituras, né? Os mais otimistas, né? Eu vi até alguns artigos dizendo que ele se colocou na cena, no baile, como alternativa. Eu sou mais conservador nisso. Eu penso que o que ele disse está em linha, tem muita sintonia com o editorial do Globo, um tempo atrás, e com o editorial da Folha de São Paulo, e nessa guerra STF, governo federal, o que ele está propondo é um armistício. Os radicais que ele está falando, obviamente que a esquerda está nisso, né? Ou seja, a oposição popular toda é um radical, e aquele pessoal lá que foi em cana é o outro radical. Tem alguns, né, que sonham, né, que ele também está considerando que o outro, né, que está acima dele lá no Planalto, é também um radical. Então, eu acho que isso aí é uma forçação de barra tremenda. Eu penso que o que ele está propondo é um armistício, uma trégua com a STF, com o PSDB, com essas forças que estão aí em pugna, de maneira a chegar a um pacto de governabilidade e de convivência. E não sem estocadas, né? Eu acho que eles estão trocando estocadas. Porque vamos também ser claros, ninguém confia em Mourão, não? Eu acho que nem o Fernando Henrique, não? Pode ser que tenha gente dentro da esquerda que confie mais no Mourão do que o próprio Fernando Henrique. Isso existe. E eu conheço gente que pensa assim, entendeu? Acha que o Mourão é o supra-sumo do democrata, né? Mas não penso que ele tenha uma credibilidade ainda de ser uma peça de alternativa. Acho que é botar focinheiro, o que ele está propondo? Vão botar focinheiro aqui no moço para não sair mordendo ninguém, vocês param de bater e também param na STF, e vamos que vamos afastar esses radicais que estão fazendo manifestação aqui, tirar o Weintraub, e nós não podemos dar espaço para a esquerda crescer. Eu acho que foi isso que ele disse. Eu acredito. E aí, Delroy? Eu acredito o seguinte: essa manobra vai estar sempre girando, tentar
tentar pôr a focinheira. Mas tem um erro. Os Bolsonaro e seu grupo, eles não podem viver de focinheiro. Eles morrem. Eles têm que manter a sua base social, têm que manter, e só os que o acreditam de qualquer forma nele, mesmo que o país esteja morrendo, mesmo que a crise econômica, e hoje os dados de hoje são. Hoje, os dados dizem que o Brasil será o país que mais sofrerá com a crise econômica no planeta. Quer dizer, mais do que isso, né? Quer dizer, vamos ser o que mais mortos tem, e a economia mais destruída. Então, eu quero dizer isto porque sempre vai ter, mesmo nesse quadro, os que vão querer o centro. O centro é um lugar amado por tanta gente, sobretudo por aqueles que não querem mudar nada e continuar uma sociedade profundamente racista e injusta. O centro adora isso, mas com palavras doces, nada de violência. Primeiro, não vai pôr focinheira nesse pessoal, não consegue. Segundo, se tem uma coisa que a gente não pode falar mal do Mourão, é a sua coerência. É um homem de extrema direita sempre. Ele nunca vacilou. É um homem de extrema direita. Todas as suas declarações antes, sempre foi viva a ditadura foi ótima, sim, os torturadores, mas coitadinhos também, de vez em quando, puxa vida. Quer dizer, então, ele fazer um discurso centrista chega a ser ridículo. Ele não pode fazer isso. Ele é um homem da direita, ele vai continuar sendo um homem da direita. Só vai acreditar nele quem quer e tiver algum jogo esquisito, porque não... Se alguém tem que fazer um jogo de centro, um jogo de vamos nos acalmar, ele é a pior pessoa. Tem que descubram outras. Até existe lá no parlamento várias pessoas com mais gabarito para fazer isso. Mas tem mais, a situação já foi muito para frente. Não existe mais essa possibilidade do vamos fazer um governo doce por 2 anos e meio e tudo equilibrado. O país está estourando, gente, vai estourar. Pode demorar, somos um país lento para se mover, mas estoura, tá péssima a situação. Ok. Bem, pessoal, estamos concluindo então mais um caleidoscópio desta semana aqui. Quero agradecer a todos, acho que trouxemos assuntos interessantes aí e trouxemos um pouco mais do que os nossos colegas da imprensa estão dizendo por aí. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigado, até semana que vem. Obrigado a todo mundo, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. E até a semana que vem. Se a gente falar bobagem, por favor, escrevam aí para o Marcelo. Isso. A gente tem que corrigir. Exatamente. Então a gente tem aqui o chat, os comentários, enfim, façam isso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Este foi o nosso caleidoscópio desta semana. Se você quiser, está tudo à disposição agora aqui na RW Brasil e lá na RW Brasil TV, lá no YouTube. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima.